Scrapping de dados com LLM, com inteligência artificial. E aí? Temos uma nova abordagem, eu vou dizer assim, talvez surgindo aí para a gente fazer técnicas de raspagem, de coleta de dados de páginas web. E a gente vai dar uma olhadinha hoje justamente na biblioteca Python chamada Scrape Graph AI. Longa história curta, ele vai tentar ali implementar, a leitura de páginas, né, web nesse contexto, mas ele também trabalha com outros documentos, CSV, XML, JSON também. Mas aqui a gente vai trabalhar com página web, né, que é o nosso principal objetivo ali, geralmente, quando a gente está pensando em fazer scrap. Então, a gente vai ter aqui uns 2 minutinhos só para introduzir alguns conceitos, falar da biblioteca, como que ela implementa, como que ela trabalha, e depois a gente já cai para o código para testar na prática, e no finalzinho eu vou dar o meu veredito final ali também, com base nos meus testes, na minha utilização, da utilidade prática, eu vou dizer assim, dessas bibliotecas. Então bora lá. Deixei separado aqui já, pessoal, o quê? Então acho que o primeiro termo ali, né, que a gente tem que ter em mente, web scraping, que geralmente ou muitas vezes também, ele é acompanhado do web crawler, né? O que que é e diferenças. Para isso, eu deixei separadinho aqui um post lá do Matheus de 2017, quando eu fazia scrapping, só que com Node, tá? Então com JavaScript e não com Python. O processo é basicamente o mesmo e eu vou focar só nesse primeiro parágrafo aqui para a gente não se estender. Então, basicamente, fazer o scrapping de uma página é extrair informações de forma geralmente ali estruturada para que a gente consuma esses dados por algum aplicativo ou por algum site. Então, o scrapping é o que o pessoal chama ali muitas vezes de, né, de fazer a raspagem, de coletar dados de páginas web. E a gente faz isso com algumas abordagens que a gente vai ver na sequência. Já um crawler, pessoal, e aqui destaco aqui embaixo, ele tem como função capturar e disponibilizar todos os links de uma página e também pegar alguns metadados, algumas informações ali. Então, no crawler, por exemplo, eu vou abrir uma página, eu vou mapear todos os links que eu tenho dentro dessa página e vou acessar esses links e assim sucessivamente e através de uma recursão até, né? A gente vai implementar essas leituras para navegar durante todas essas páginas e geralmente salvar isso ali em algum lugar para depois, daí sim, a gente passar com o scrapping e extrair essa informação de todos os links disponíveis que a gente coletou e também dá para montar um mapinha do site, dá para indexar e até um pouco do trabalho ali do Google, que o Google faz, fazia, né, enfim, faz até então, tem relação com o crawler, tá? Então, para quem quiser pegar um pouquinho mais de conceito, ler, fica aqui a dica também lá no Medium, só procurar que vai encontrar o post. E aí agora sim, né, voltando aqui para o nosso contexto, o que que acontece? Então a gente sabe que scrapping é esse processo que a gente está buscando, que é extrair dados de páginas web, e o crawler não é bem o que a gente vai trabalhar aqui. Então ele vai ficar ali no cantinho. Para a gente fazer eh, esse scrapping, hã, sendo bem transparente, o que eu sempre fiz até hoje, é o que aqui eu trago como uma abordagem tradicional, tá? Que é utilizar bibliotecas ou muitas vezes, algumas ferramentas mais completas, que a gente já vai ver aqui na sequência o que são, para a gente passar uma URL, buscar o conteúdo, então a gente vai buscar o HTML, a gente vai buscar muitas vezes até o CSS que está lá nessa página, salva isso ali em alguma estrutura de dados, e depois, extrai ali as informações necessárias, analisando o HTML da página ou o CSS, e tentando encontrar ali um padrão de como extrair esses dados. Então, a dica aqui, né, que eu sempre dou, a gente está no Python, preciso fazer ali o meu scraping de dados. Como primeira alternativa, acho que é a solução mais comum ou uma das mais famosas atualmente, é o Beautiful Soup. Então já deixei ele aqui separadinho também na própria documentação, que é uma biblioteca do Python, focada ali para a gente extrair dados, né, de HTML e também de arquivos XML. Ele abrange esses dois padrões. Então, basicamente, pessoal, a gente vai carregar lá uma página, vai pegar esse HTML, que nem está mostrando aqui na tela, e a gente tem aqui alguns métodos, né, que a gente pode chamar
para acessar esses dados, né. Então buscar ali por uma classe, buscar ali, por exemplo, por todos os links dentro de uma página. Então trabalhar com Beautiful Soup, ele vai te exigir ali um pouquinho de conhecimento de HTML, das tags, os tipos de tags, então, enfim, um link, hã, entender a estrutura da página, né, seja um site ou seja uma SPA também, que é uma Single Page Application, são aquelas páginas bem mais, responsivas e dinâmicas dentro do JavaScript. E poder extrair esses dados, né. Tanto que aqui ele tem um exemplo, né, que é pegar basicamente todas as tags A lá dentro, depois pegar o href, que é o endereço do site. Então se a gente pegar aqui dentro, vou pegar esse carinha aqui de exemplo, ó, botão direito, inspect, posso ver aqui, ó, que eu tenho uma tag A, que basicamente destaca esse componente aqui, e aqui dentro eu tenho o meu, href, que é basicamente o link para o qual esse item aqui vai nos redirecionar quando a gente clicar. Então, trabalhar com scrapping, principalmente quando a gente fala de páginas web, pessoal, vai exigir ali sim um pouquinho de conhecimento de HTML e muitas vezes também de CSS, para a gente pensar no melhor modo de identificar um padrão para extrair os dados que a gente precisa. Lá naquele post que eu até comentei com vocês, tinha um exemplo bem legal que é o quê? Eu usava lá uma biblioteca do JavaScript, que era o PhantomJS, até nem existe mais, não é mais, utilizado. Para fazer o quê? Eu tinha aqui basicamente o site de um mercado aqui da região onde eu moro, e esse scrapping fazia esse processo, que era o quê? Abrir a página do mercado, extrair todas as informações lá de dentro, e aqui no finalzinho, pessoal, eu salvava isso, nesse caso aqui, né, num arquivinho TXT, mas tinha ali basicamente um array com, descrição de cada produto e preço de cada produto. Então, isso eu fazia nesse artigo aqui é lá de 2017. Para isso, e aí deixa eu só mostrar para vocês aqui, cadê? Tá aqui, ó. Então a sintaxe é um pouquinho diferente do Beautiful Soup, que eu nem comentei para vocês, porque é feito em Python, e o Phantom que eu utilizava aqui, ele era com JavaScript. Mas, pessoal, vai ser a mesma ideia, tá? De buscar ali um seletor, de buscar um modo, de mapear o padrão com que a gente pode extrair os dados. Fazia isso aqui basicamente. Aqui eu tinha uma funçãozinha que era, recursiva, então ela ficava navegando toda a página, clicava na próxima página, navegou toda a página, próxima, toda, próxima, e assim por diante. Então a gente até mistura muitas vezes, né, o conceito ali de um crawler, enfim, com scrapping. Dito isso, pessoal, o objetivo aqui, como eu comentei, é a gente falar um pouquinho sobre esse cara, o Scrape Graph AI. Ele surge principalmente para tentar sanar um pouco desse trabalho que é muitas vezes chato, vou dizer assim, e não só chato, mas trabalhoso de fazer o scrapping, que é de entender o teu HTML, o CSS, as regras, se tiver uma atualização no site, uma atualização no aplicativo, enfim, que a gente consome esses dados, é muito provável que a nossa coleta de dados também vai quebrar. É um processo ali que é chatinho muitas vezes de trabalhar, para ser bem sincero. Então, dentro das abordagens tradicionais, a gente tem como, por exemplo, o Beautiful Soup. Outras ferramentas, pessoal, que são necessárias quando a gente trabalha geralmente com uma aplicação web, que é uma SPA, né? O SPA é um conceito já um pouquinho mais antigo lá dentro, mas é o Single Page Applications. São aquelas páginas, pessoal, que quando a gente acessa ela, ela não tem todo o conteúdo já entregue pelo servidor. Então, o servidor vai entregar lá uma parte do conteúdo, essa página vai carregar, vai executar um JavaScript que vai buscar lá alguma requisição, algum dado para depois alimentar essa tela. Então, o que que geralmente acontece quando a gente está fazendo o scrapping? Vai depender muito da fonte que a gente está utilizando e se ela já vai me entregar todo o HTML prontinho, renderizado já no servidor, eu vou dizer assim, que a gente simplesmente consome. Nesses cenários, o Beautiful Soup vai cair muito bem. Agora, em cenários onde talvez eu tenha que
passar por uma página de login, talvez eu tenha que clicar num botão, esperar carregar algum tipo de informação, o Beautiful Soup já não atende muito bem a nossa necessidade, e é aí que ferramentas como tanto o Selenium quanto o Playwright funcionam muito bem. Tanto o Selenium quanto o Playwright, eles vão implementar no final das contas ali por baixo, né? Eles vão se utilizar de um motor, de um browser ali basicamente, de um navegador, e tem ali as suas diferenças, né? Então, até fiz questão de trazer aqui. O Selenium vai ter suporte para Chrome, Firefox, IE, Edge, Opera, Safari e alguns outros. E o Playwright, que é basicamente a solução que eu gosto de utilizar, e a gente até tem um shorts aqui no YouTube, pessoal, ensinando a utilizar o Code Gen, que é a geração automática do código ali do scrapping. Eu gosto de utilizar ele, então ele tem suporte ali a utilizar tanto o Chromium quanto o Firefox e o WebKit. O Playwright eu também deixei aqui já carregado pra gente, e aí eu estava até conferindo aqui uma partezinha da documentação. O que é legal do Playwright? Ele tem APIs em Python, Node, Java e .NET. Então, o que significa que dessas 4 linguagens de programação, a gente vai conseguir utilizar a biblioteca. O principal uso, eu vou dizer assim, dela é justamente isso aqui, ó, end-to-end testing, né. Então ele vai simular um navegador, a gente consegue simular todas as ações do usuário, então carregar a página, preencher um login, sei lá, clicar em algum botão, esperar algum tempo, esperar algum comportamento. Então tudo isso é feito, porque justamente a gente tem um navegador, tá, e a gente vai ver isso aqui na prática. Então, por baixo dos panos, ele é um pouquinho mais pesado, sim, do que, por exemplo, só utilizar o Beautiful Soup, mas ele vai trazer muitas possibilidades e, sendo sincero, muitas vezes ele vai ser a nossa única solução para conseguir fazer o scrapping do dado que a gente precisa ali na ponta. Como eu falei, vai depender muito da página, do sistema e do quão dinâmico e moderna é essa aplicação que a gente vai tentar pegar os dados. Voltando para cá, surge então, né, o nosso Scrape Graph AI, que é uma abordagem nova, onde ela vai utilizar de uma LLM, então a gente está falando ali de um Large Language Model, a gente vai utilizar aqui, eu estou testando, tá, com o Olama 3.1 localmente, modelinho de 8 bilhões, mas eu também vou testar com o GPT-4, ó, se eu não me engano, a gente já vai conferir aqui, que nos meus testes aqui deram um resultado muito melhor. E aí, como eu falei, qual que é a ideia desse Scrape Graph AI? Primeiro, pessoal, é uma biblioteca open source, então o código está disponível lá no GitHub para vocês poderem acessar. Eu vou mostrar aqui na prática que eu tive um bugzinho ali e eu acabei encontrando a solução vasculhando o próprio código lá, então fica a dica para vocês também. E ela tem, pessoal, diversos módulos, tá? Então, para instalar, o que a gente vai precisar ali basicamente? A gente vai precisar do Scrape Graph AI, e deixa eu partir aqui para o GitHub deles, que eu vi que a documentação está mais atualizada lá. Então eu vou descer aqui, ó. Olha só que legal. A gente vai precisar do Scriptgraph AI e também do Playwright. Então ele trabalha ali em conjunto, tá? A gente vai ter o Playwright, a gente vai ter aquela interface, aquele navegador para poder acessar, navegar e extrair, salvar, né? Vou dizer assim, os dados que estão lá. E aí, em cima disso, é que o LLM vai trabalhar. E a gente vai pedir isso de uma linguagem natural, eu vou dizer assim, para essa ferramenta. Então, teoricamente, eu vou simplesmente pedir o que eu quero e ela vai conseguir extrair esses dados para a gente de uma maneira muito mais simples, eu vou dizer, de uma maneira não tão trabalhosa. Então, acho que agora a gente vai falar um pouquinho menos e bora dar uma olhadinha aqui na prática, no código, tá? Já deixei aqui meio que configurado todo o nosso projeto, alguns testes que eu fiz, e a gente vai começar por esse código aqui da esquerda, tá, pessoal? Que é o nosso scrap Olama. Então, como eu comentei, a gente pode utilizar tanto modelos locais quanto modelos externos. Aqui, nessa configuração, eu estou basicamente utilizando o Llama 3.1 que eu tenho aqui, através do Olama, né, que é o nosso aplicativinho ali para fazer esses deploy de modelos localmente.
E aí, pessoal, lembrando, tá? Todo esse código aqui sempre fica disponível no nosso Discord. Então, vai ter o linkzinho aqui embaixo. Entrem no canal do Discord, pesquisem pelo nome do vídeo. Vocês vão encontrar lá um zipzinho bem simples com todo esse código. Eu sempre gero também um requirements.txt para ter ali as versões certinhas das bibliotecas que vocês vão precisar instalar. Então, entra no nosso canalzinho do Discord que, se você quiser o código fonte, vai estar lá dentro. Fechou? Recadinho feito, agora sim vamos voltar para cá. Então, pessoal, é bem simples. Esse Prettify aqui eu acabo nem utilizando, então já vou retirar ele aqui. Eu vou basicamente importar esse carinha aqui, ó, Smart Scrapper Graph. Lá na documentação, pessoal, a gente vai ver que existem diversos tipos aqui, tá? Então dá para carregar uma página, dá para carregar múltiplas páginas, dá para utilizar vários modelos aqui dentro também, dá para trabalhar com arquivos CSV, que nem eu comentei, XML, dá para trabalhar com o próprio HTML aqui, né, enfim, que a gente vai utilizar, JSON e outros modelos. Para mim, o que mais faz sentido aqui, realmente, a gente utilizar a biblioteca é para a gente trabalhar com scrapping de páginas web. Então, o que, é que eu estou fazendo aqui? Ó? Num primeiro teste, pessoal, mais simples, eu estou pegando minha paginazinha pessoal lá, minha documentação. Então, se a gente navegar aqui, ó, mateusrossi.com, é onde basicamente eu documento boa parte ou quase tudo do que eu estudo e do que eu trabalho. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, diversos tipos de conteúdo, engenharia de dados, vai ter coisas sobre inteligência artificial, sobre Python, sobre Kubernetes e etc e tal. Estou usando porque, como é um site meu aqui, é mais tranquilo para a gente brincar um pouquinho com essa raspagem de dados. E aí, o que, que acontece? Eu já tenho aqui o meu terminal prontinho configurado, um ambiente virtual criado. Olha o que, que eu estou pedindo aqui, ó. Scrap all links in this page as a list, né? Mostre as URLs completas e não altere isso. E aí eu estou passando aqui a fonte e a configuração do meu modelo ali em cima, tá? Tanto do meu modelo de LLM que eu vou utilizar, quanto o meu modelo de embedding. Lembrando, o embedding, a gente vai pegar um conteúdo, um texto ali geralmente não estruturado, vai passar por esse modelo, ele vai criar uma representação lá, um vetor, e esse vetor a gente usa para fazer pesquisa por similaridade e encontrar a informação que a gente quer, ou mais próximo do que a gente quer, eu vou dizer assim, ali dentro. Então, basicamente, eu vou chamar esse carinha aqui, fazer um run e dar um print no resultado. E aqui, pessoal, vou ser bem sincero, testando e utilizando essa ferramenta aqui, minha opinião é que ela tem um bom potencial pela frente, mas talvez a gente ainda tenha que trabalhar alguns pontos ali, esperar talvez ela ser um pouquinho mais madura, e eu vou conversar com vocês todos esses pontos no decorrer do vídeo que eu achei bem legal. Então, bora lá. Primeira coisa aqui, eu vou fazer um scrap no Olama, que é aquele código que a gente viu ali anteriormente. Então ele está executando, ele está fazendo o fetch lá da minha página, ele vai gerar a resposta. Só que essa resposta, e nesse meio tempo, tá? Só mostrando aqui para vocês. A minha GPU aqui, ó, ela tá em 100%. Então significa que meu modelo ali, né, estava sendo executado, o meu modelinho de LLM local. E olha o retorno aqui que ele deu, ó, youtube.com e linkedin.com. Não é bem o que eu queria que ele fizesse. O que, que eu pedi para ele? Para ele buscar todos os links daquela página como uma lista. Mostrar as URLs completas e não alterá-las, né, no final das contas. E aqui, se eu olhar, não é bem exatamente ali o que eu queria que ele fizesse, para falar a verdade. Então, pensei assim, pô, o que, que pode ter causado? Tentei brincar um pouquinho com o prompt, admito que não foi muito longe. E aí, eu vou fechar esse carinha aqui, para a gente focar agora no mesmo fluxo, basicamente, só que utilizando o ChatGPT 3.5 Turbo, na verdade. Eu não estava nem utilizando o 4 ou o 4O. Deixa eu conferir aqui. Show.
Então os dois aqui, tá, pessoal? Eu vou utilizar, o modelo 3.5 Turbo e os embeddings, daí sim vão ser locais também pelo Ollama. Então também dá para fazer isso, tá? A gente pode usar, modelos externos, internos e até mesclar eles. E aqui eu tenho basicamente o mesmo prompt, mesmo URL, tudo configurado, de maneira igual. A única diferença é que eu já tenho aqui a minha chave da OpenAI configurada, e aqui eu estou basicamente resgatando esse valor e passando para ele. Vou voltar lá no meu terminal, e agora a gente vai fazer o quê? Em vez de fazer o scrap aqui do Ollama, a gente vai fazer do OpenAI, versão 1, que depois a gente vai conversar da versão 2. Então, mesmo fluxo, a diferença é que dessa vez eu não estou utilizando um modelo local, que nem eu fiz anteriormente, agora eu estou utilizando lá o ChatGPT 3.5 Turbo. E agora, pessoal, já está bem diferente, tá? Ele conseguiu aqui extrair os links. Boa parte aqui acho que tá correta, tá fazendo sentido. Eu vou executar mais uma vez o mesmo script, do mesmo modo, e a gente só vai ali comparar se o retorno vai ser exatamente igual. E percebam aqui que nesse caso, olha só, tive uma diferencinha já aqui entre um caso anterior, que ele retornou ali duas barras como o link, e depois embaixo ele já retornou um. Então, acho que esse é um ponto de quando a gente trabalha com LLMs e a gente não está trabalhando com agentes, tá? Então, existe todo um modo, vou dizer assim, de a gente trabalhar com LLMs para evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de retorno, né? Que muitas vezes a gente executa de um jeito, ele retorna de um modo, de outro e outro, e assim por diante. Lembrando também que aqui, pessoal, a gente consegue, tá? Setar a temperatura para ajudar ali a diminuir, eu vou dizer assim, essas mudanças na resposta. Ok, já tive aqui um resultado bem melhor. Ele realmente extraiu aqui, acho que as principais páginas que eu tenho ali dentro. Então, bora lá, vamos ver se elas existem. O meu GitHub, fechou, extraiu corretamente. Página do YouTube da Dataway, show de bola, também extraiu corretamente. Deixa eu ver o que tem aqui mais. O meu LinkedIn, fechou, abriu corretamente também. Aí o restante aqui, pessoal, são links internos da própria documentação. Então, não faz realmente muito sentido ali. Eu poderia talvez melhorar meu prompt, dar alguns exemplos de como eu espero que os links se comportem para melhorar um pouquinho desse resultado aqui. Então é onde entra o que o pessoal chama, né, de prompt engineering, mas no final das contas é como que a gente trabalha esse prompt aqui para melhorar a qualidade de saída, eu vou dizer assim, dos nossos dados, beleza? Então, aqui, ok, a gente já teve ali um resultado bem melhor, só que é um exemplo simples até, né? Eu estou pedindo simplesmente para ele acessar um site ali que naquele cenário eu gero todo esse conteúdo já está compilado, vou dizer assim, já está prontinho e, e já está renderizado, né? Então já simplesmente consumo aquele HTML. Mas bora lá, a gente sabe que a vida real não é assim, né? Nunca nada é tão simples quanto isso. Para isso, eu preparei um modelo 2 aqui, e aí eu pensei, pô, por que que eu não então implemento algo comparando com aquela solução lá de 2017? Porque aquela solução lá, eu classificaria ela aqui como essa abordagem tradicional, que é pegar o HTML, analisar a estrutura do HTML, quais tags, quais IDs, enfim, eu quero extrair, e monta isso de uma maneira estruturada e bonitinha. Então, eu basicamente fui lá, eu vi que a página mudou um pouquinho do site ali em questão do supermercado, né, que a gente vai consultar aqui, mas eu peguei uma seção específica ali sobre cafés, tá? Então, tô pedindo aqui para ele basicamente pegar todos os produtos naquela página e os preços também, e retornar isso como uma lista. E aqui eu estou passando direto o link da página. O que que acontece, pessoal? Essa página aqui,
ela é uma SPA, né, uma Single Page Application, ou alguma coisa, similar ali a isso. E ela tem aquele comportamento que eu comentei, eu vou acessar a página a primeira vez, ele vai executar o JavaScript dentro do browser, ele vai lá fazer uma requisição provavelmente para um back-end e retornar essas informações. Quando eu estava, utilizando aqui o Scrape Graph AI, eu não estava conseguindo extrair os dados dessa página, tá. E o que que acontece? Eu dei uma olhadinha lá no código-fonte da biblioteca, e eu vi que tem algumas implementações ali que ainda estão simples, né, que elas precisam evoluir, permitir que a gente parametrize, mais elas. Então, nesse contexto aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um hackzinho, tá? Eu basicamente instalei a biblioteca, que vocês também vão instalar, naveguei aqui dentro dela, né? Dentro do meu ambiente virtual, que eu salvo ele aqui dentro da minha pastinha do próprio projeto, e alterei aqui, ó, esse load state, tá? Esse load state, por padrão, ele é documents. Deixa eu até conferir aqui para mostrar para vocês, para não falar nada errado. Deixa eu ver se eu tenho ele carregado aqui. Não tenho. Então, bora encontrar ele aqui rapidinho. GitHub. E aí, pessoal, mostrar aqui que nada e nem sempre as coisas são simples como a gente imagina, né? Vi que o Scrapper não estava funcionando, não estava retornando nada. Pesquisa dali, pesquisa daqui. Eu encontrei lá nas issues, né, do próprio projeto, por isso que o projeto open source é legal, a gente consegue fuçar no código e tentar descobrir o que está acontecendo. Eu vi justamente esse problema aqui, ó, que o pessoal relatou dia 11 de junho, né? Alguns sites que são uma SPA, que nem eu comentei, elas retornam o HTML, ali um pedacinho do HTML, mas o restante da informação só vem depois. E aí, dando uma olhadinha aqui nos commits e nas configurações, esse load state eu vi que o pessoal utilizou esse DOM content loaded. Mas no meu caso não estava funcionando. Então, é aí, pessoal, que eu sempre digo, tá? Eh, Aprendam a ler a documentação das coisas e aprendam a fuçar no código. Porque, tipo, até esse exemplo aqui de solução, tá? Não vai ter no chat GPT e não vai ter pronto em nenhum lugar. A gente tem que saber procurar. Então, se é open source, pessoal, procura nas issues, procura na documentação. E nesse caso, eu admito que como eu já tinha trabalhado com Playwright, eu já sabia um pouquinho ali como funcionava, eu vi que tem uma opção aqui, wait for URL. Essa aqui que eu acho que eu estou utilizando ali, URL. Então eu vi aqui que a gente tinha algumas opções, e no meu caso ali do site que eu estava fazendo scrapping, eu usei esse método aqui, ó, que não é encorajado, inclusive, tá? Ele é um método um pouco grosseiro, mas ficou fácil para eu alterar e mostrar para vocês. Então, esse network idle basicamente é o que? Eu vou carregar a página e por 500 milissegundos aqui, caso não haja nenhuma requisição, ele entende que a página terminou de carregar. Porque o que estava acontecendo? E aí eu posso mostrar para vocês aqui sem problema nenhum. Esse aqui é o comportamento padrão da página. Então, da página não, né? Da biblioteca. Vou voltar aqui no OpenAI. E aqui, pessoal, tem um parâmetrozinho que eu alterei aqui, ó, que é esse headless. Então, quem trabalha com scrapping geralmente sabe ali que se eu utilizo um navegador, eu tenho a opção de visualizar esse navegador ou não, que está sendo executado por baixo do pano. Então, o headless, eu sempre botei true, para ele não mostrar, né? É o sem cabeça, ele é sem o navegador. E aqui eu botei falso, para quê? Para ele abrir o navegador e para a gente ver o que ele está fazendo. Vou voltar aqui para dentro do terminal. Só que agora a gente vai usar esse script 2. Vou chamar ele aqui. E ele vai bater lá na página do café. Olha o que que abriu aqui. Abriu o navegador, como eu falei para vocês. Só que ele já fechou. E o retorno aqui que ele deu não fez o menor sentido. Acessórios de cama, pillow top, peseira, protetor de colchão, price NA, né? Not available, não disponível, enfim. E aí, pô, por que será que eu tô tendo esse comportamento? Foi aí que eu percebi, e aí eu vou executar aqui mais uma vez, vai ser bem rapidinho, pessoal. Vocês vão ver que ele vai abrir a página, ele já vai fechar e não deu nem tempo de
carregar o conteúdo, da página. Então, sim, provavelmente é uma SPA, alguma coisa do tipo. Ele não dá tempo de fazer requisição para o servidor e retornar isso para o nosso navegador ali consumir. Então, entrei lá dentro da biblioteca, utilizei esse método aqui, Network Idle, para ele esperar um tempinho ali antes de considerar que tudo carregou. E, sendo sincero, isso é uma falha, eu vou dizer assim, atual ali da biblioteca. Acho que vale a pena o pessoal trabalhar um pouquinho mais, tá? E aí, lembrando, né? Ah, Matheus, como é que tu sabe que tem que alterar isso aqui? Pessoal, GitHub, pesquisem dentro do código. Nesse caso aqui, tá? Eu vi que ele tinha uma série de loaders e no final das contas, tá? Ele também utiliza aqui o que ele chama de base loader, né? Mas ele é do LangChain. Então, quem trabalha hoje em dia ali com LLM provavelmente já usou LangChain ou LangGraph, LangSmith, enfim. Então é um pacote ali muito utilizado e essa biblioteca implementa por baixo dos panos também. Então voltando para cá, mudei para o Network Idle. Vamos voltar lá no nosso terminal. Eu vou limpar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tela. Vou executar de novo, tá? Agora vocês vão ver o que, ó. Opa, ele carregou a página, ele me pediu ali alguma coisa, executou, demorou. E aí, será que ele vai retornar aqui o que a gente precisa? Opa, espera aí que dessa vez a gente teve aqui sim um resultado muito mais assertivo. E vamos conferir para ver se esse resultado está certo? Então vou copiar aqui basicamente esse endereço. Vou abrir o nosso navegador. E a gente vai fazer uma mini auditoria aqui desses valores, tá? Então, o primeiro item que eu tenho aqui, kit café, Starbucks, Blonde Espresso, Roast sem cápsulas, 219,90. Kit café, Starbucks, Blonde Espresso, Roast, compatível com Nespresso, show de bola. E o price ele colocou como 219,90. Opa, extraiu corretamente. Vamos conferir mais um item aqui. Então, vamos conferir esse de baixo aqui, ó. Café Starbucks Verona Dark Roast 250 gramas, 26,99. Café Starbucks Verona Dark Roast 250 gramas. Boa. Price 26,99. Opa, show de bola. Então ele conseguiu fazer todo esse processo de carregar o site e extrair a informação. Olha que legal. E aí, deixa eu voltar no código aqui. Eu não precisei navegar o HTML, entender a estrutura e criar o meu scrapping, tá? Então simplificou muito esse processo para a gente fazer a extração desses dados, tá? Testei aqui também outros prompts aqui, vou deixar comentado para vocês testarem também. E basicamente foi isso, tá? Entretanto, pessoal, o que que acontece? Se a gente voltar aqui para a página, eu vou ver que tem mais produtos aqui para baixo, mas ele acabou não carregando. Então funcionou sim, mas não carregou todos os dados que eu tinha ali nessa página. Por que que isso aconteceu? Sendo bem sincero, não fui atrás aqui ainda para descobrir exatamente ali por que que ele não carregou tudo. Minhas hipóteses aqui, tá? Talvez quando ele fez ali o carregamento, ele carregou só 2 linhas, e como eu não faço scroll down, ele não vai carregar os outros conteúdos ali dentro. Talvez ali alguma coisa nesse meu processo de pegar esse conteúdo, jogar para o embedding, etc e tal, ele não encontrou corretamente. Então tem alguns pontos aqui que ainda precisam ser amarrados, eu vou dizer assim, ou precisam ser precisa ter uma certa atenção antes de a gente sair utilizando isso aqui em produção. E aí, pessoal, voltando para cá, acho que deu para entender muito bem o que é uma abordagem que eu chamei ali de tradicional. Sempre comentando, né? Tomar cuidado ali com o tipo de dado que a gente vai querer fazer esse scrapping, se ele já está renderizado na página ou não. Isso vai mandar muito para o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar. No final das contas, se a gente precisar uma coisa robusta ali, utilizar ferramentas como o Selenium ou o Playwright são uma ótima. E usar AI para ajudar nesse processo de scrapping vai depender realmente do nosso budget, né? Porque soluções utilizando, por exemplo, Playwright
e o Beautiful Soup talvez ali em cima ou qualquer outro tipo de análise. É o Python raizão, eu vou chamar assim, então não vai ter nenhum custo adicional. E quando eu estou utilizando uma LLM, não posso esquecer que tem um custo da LLM, tá? Então, olhando por um viés ali de eficiência, eu diria que vai depender, no final das contas, quando a gente quer utilizar uma AI para fazer isso e quando não. Se é um processo que tem poucas alterações na página, se é um processo simples, eu vou dizer assim, é o que está mapeado ali dentro, etc e tal, talvez não seja o melhor realmente a gente utilizar AI e LLM para fazer esse trabalho. Agora, se talvez o meu dado não está tão estruturado, se ele muda talvez com uma frequência muito grande ou alguma coisa do tipo, a gente pode sim utilizar uma biblioteca como essa, tá? E aqui eu estou mostrando só o uso da biblioteca, tá? De maneira isolada. Lembrando que a gente pode criar agentes, que é, eu acho que o grande boom do momento ali quando a gente fala de AI e de LLMs, que esses agentes vão utilizar ferramentas para fazer tarefas, tá? Então o Scrape Graph pode muito bem ser uma ferramenta, fazer todo esse processo e depois ali a gente tem um agente para analisar esse resultado, criticar, revisar e assim por diante. Então, pessoal, acho que deu para ver aqui que a gente tem aí mais uma possível aplicação de AI quando a gente fala de dados como um todo. Não é magia negra, então a gente tem que levar em consideração pontos fortes e pontos fracos, a própria maturidade da biblioteca. Vocês viram que eu precisei navegar no código-fonte dela, dar uma debugada, trocar alguns parâmetros lá dentro, onde eu nem deveria ter mexido, para ser bem sincero. E, ao mesmo tempo, acho que isso mostra, tá? Principalmente para o futuro, o que usar LLMs, usar AI se resume, né, pessoal? É ganho de produtividade, é diminuir talvez uma curva de aprendizado, agilizar processo, agilizar a entrega. Obviamente, colocar sempre na ponta ali, né, do lápis para ver se vale a pena ou não, comparar soluções. Quando a gente fala de usar LLM, a gente fala muito também de eficiência, de custo, então a gente sempre tem que botar isso na balança e entender o que faz ou não faz sentido. Dito tudo isso, fica a dica aqui de ferramenta para a gente fazer scrapping com LLMs e melhorar talvez ali um pouquinho do nosso dia a dia, extraindo dados de páginas web e também de outros tipos de dados que ele trabalha ali dentro. Mas que para mim, sendo sincero, não faz tanto sentido a gente utilizar a própria biblioteca. Então a gente fica por aqui, já sabem, a gente tem o nosso Discord, dá um likezinho aí, ajuda a gente bastante, segue o canal e nos vemos na próxima. Abraço.